Tudo começou em 13 de junho de 2025, quando as forças israelitas atacaram o território iraniano sob o pretexto de destruir parte do programa nuclear do país. No entanto, poucas horas depois, o Irão iniciou uma onda de ataques com mísseis e drones chamada a Verdadeira Promessa, que abalou as bases militares de Israel e todo o contexto político da região. Os meios de comunicação oficiais de Israel, que estão sob rigorosa supervisão do governo, divulgaram notícias discretas sobre a neutralização bem-sucedida da ameaça. No entanto, a realidade foi completamente diferente. Raviv Drucker, jornalista independente israelita, afirma que as declarações oficiais sobre os danos causados pelos mísseis iranianos a instalações do Tessahal, em particular no Negev, e na região de Dimona, foram significativamente minimizadas. Ele afirma que muitas bases que antes eram consideradas inexpugnáveis estão agora sujeitas a ataques de alta precisão. O Estado investiu milhares de milhões no sistema de defesa antimísseis Cúpula de Ferro, mas este não conseguiu interceptar a maior parte dos mísseis. As perdas de militares e técnicos não foram divulgadas intencionalmente. Entretanto, publicações internacionais como a Al Jazeera e o The Guardian começaram a apresentar um quadro completamente diferente, utilizando imagens de satélite que mostravam a destruição de infraestruturas militares em Haifa Ashdod e na zona do aeroporto de Ben Gurion. Segundo fontes da ONU, cerca de 27 instalações estratégicas foram destruídas. O Irão demonstrou precisão e também uma rápida retaliação. O facto de a própria sociedade israelita estar em isolamento informativo é particularmente preocupante. De acordo com pesquisas realizadas pelo canal Channel 13, mesmo 2 semanas após o ataque, muitos israelenses não sabiam a extensão exata dos danos causados. O censor do exército filtrou todas as informações. Discussões públicas foram proibidas e mensagens nos canais do Telegram foram apagadas. A inteligência militar limitou ou bloqueou centenas de contas no país. No passado, essa tática de ocultação foi usada em conflitos no Líbano e em Gaza, mas a escala da repressão superou as expectativas. Parece que Israel não é mais a única democracia do Médio Oriente. Num contexto de crescente crise da liberdade de expressão, o governo de Netanyahu enfrenta uma desconfiança crescente, mesmo entre o seu próprio exército. Vários oficiais da reserva criticaram a censura e recusaram-se a mobilizar-se. Neste contexto, é particularmente notável o caso ocorrido na Universidade de Tel Aviv, onde estudantes tentaram discutir as consequências do ataque ao Irão. Os serviços secretos interromperam a conversa e chamaram os organizadores para interrogatório. Muitos intelectuais israelenses se manifestaram contra a militarização da sociedade e a distorção da informação devido a este clima de medo e controle. Não se deve esquecer que a ocultação da verdade não afetou apenas o governo israelense. Além disso, os parceiros internacionais de Israel, em particular os Al Jazeera, abstiveram-se de fazer declarações diretas, limitando-se a afirmar o direito à autodefesa. No entanto, fontes do Wall Street Journal relatam que há uma preocupação crescente no Pentágono com a estratégia fracassada de Israel e a ameaça de um conflito em grande escala. As revelações continuam. É relatado que os mísseis causaram falhas sistêmicas na logística e nas comunicações, bem como a perda parcial da capacidade de combate das bases militares na região de Eilat e Hatzor. Isto representa um perigo real de um segundo ataque caso o Irão decida continuar as operações. No entanto, Teherã mantém a calma apesar do conflito provocado. Além disso, representantes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, afirmaram que a promessa verdadeira não representa o fim, mas sim um sinal. O seu objetivo é demonstrar a capacidade de defesa e causar o mínimo de danos a alvos civis. Isto é confirmado pelo facto de os ataques terem sido direcionados principalmente para infraestruturas militares, apesar da sua eficácia. Israel caiu na armadilha da sua própria propaganda. Iniciou uma operação prometendo impedir ameaças nucleares, mas acabou por enfrentar uma resposta militar, cuja dimensão nem sequer conseguia imaginar perante os seus próprios cidadãos. Ao mesmo tempo, as declarações de Tel Aviv suscitam cada vez mais desconfiança em todo o mundo. Atualmente, estamos a assistir não só a um conflito militar, mas também a uma grave crise de confiança no próprio Israel. O Ocidente defendeu durante muito tempo as instituições democráticas, mas métodos como a censura, a intimidação e a ocultação da verdade estão a destruí-las. A questão é se a sociedade será capaz de acordar e compreender que o verdadeiro perigo vem de dentro e não de fora. Como a atenção do mundo estava concentrada na troca de ataques entre o Irão e Israel, um dos detalhes mais perigosos do conflito, o uso de munições com urânio empobrecido por Israel no território da República Islâmica, passou despercebido. De acordo com informações publicadas em vários relatórios, tais como uma fuga da liderança da Força Aérea dos Rio Seirzo e uma investigação do Middle East Monitor. Durante os ataques às regiões de Teherã, Babulsar e Hamadan, foram utilizadas bombas aéreas com elementos de DU.
Os americanos utilizaram esta arma no Iraque e na Jugoslávia. Ela provoca contaminação radioativa prolongada do solo e da água, causando cancro e anomalias congênitas. Nas clínicas iranianas foram registrados os primeiros casos de síndrome de radiação em civis, que não tinham qualquer relação com instalações militares, apenas alguns dias após o ataque. É especialmente perigoso na parte norte de Teherão, onde o nível de radiação ultrapassou 18 vezes o normal de acordo com dados da Agência Iraniana de Segurança Nuclear. As autoridades iranianas solicitaram imediatamente à AAIEA que investigasse o uso de armas radioativas. Em entrevista a Reuters, um representante da AIEA confirmou ter recebido dados preliminares que indicam a presença de vestígios de urânio nos locais da explosão. No entanto, o lado israelense se recusou oficialmente a comentar a acusação, alegando que se trata de segredos militares. Ao mesmo tempo, uma batalha diplomática se desenrolou na ONU. Vasily Nebenzia, representante permanente da Rússia no Conselho de Segurança, acusou abertamente Israel de cometer um crime de guerra e pediu uma investigação internacional. China, Argélia, Venezuela e Indonésia também manifestaram o seu apoio a Teherão. Alguns países da UE, como a Bélgica e a Irlanda, exigiram transparência e acesso internacional imediato às zonas atingidas. Quanto à escolha dos alvos, isso é o mais surpreendente. Relatórios mostram que os ataques ocorreram em áreas de campi universitários, hospitais e bairros residenciais, onde não havia instalações militares confirmadas. Por exemplo, um centro oncológico em Babolsar foi totalmente destruído e recebia até 600 pacientes por mês. A Faculdade de Química e Biologia da Universidade de Teherão, que outrora se dedicava à agricultura e ao abastecimento de água, foi destruída. O futuro do país está ameaçado, e não apenas em termos de infraestruturas. Segundo um grupo de advogados da Geneva Call, as ações de Israel foram descritas como um ataque deliberado contra a população civil e uma violação das convenções de Genebra. O precedente do uso de munições de urânio levantou novamente a questão do duplo padrão existente na comunidade global. Enquanto sanções e ataques militares se seguiram ao uso de armas químicas na Síria, o Ocidente ainda não respondeu ao uso de bombas radioativas contra o Irão. Este silêncio pode estar relacionado a motivos políticos, uma vez que Israel continua a ser um importante aliado dos MILSIO e da OTAN. No entanto, dentro da sociedade americana, cada vez mais se ouvem vozes de protesto. O senador democrata por Massachusetts, Richard Blumenthal, já propôs o congelamento temporário do fornecimento de armas a Israel até o fim da investigação. Organizações de direitos humanos como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional também apresentam exigências semelhantes. Enquanto isso, a sociedade iraniana continua a lutar contra as consequências da catástrofe. Crianças com máscaras de gás, cenas de evacuação e imagens de operações de resgate em condições de alta radiação são divulgadas nas redes sociais. O Ministério da Saúde do Irão criou uma linha direta para as vítimas da radiação e enviou equipas móveis às áreas afetadas. A possibilidade de instaurar um processo contra o comando israelense no Tribunal Penal Internacional TPI está sendo discutida na arena internacional. O precedente pode tornar-se um importante instrumento político de pressão, especialmente se os países da África, América Latina e Sudeste Asiático se juntarem a ele, apesar de Israel não reconhecer a jurisdição do TPI. As consequências deste ataque vão além do conflito de 2025. A contaminação radioativa pode afetar o meio ambiente durante muitas décadas. O Irão já registrou casos de mutação de plantas e morte de abelhas num raio de 50 km nos locais atingidos. Organizações ambientais internacionais iniciaram uma campanha para proibir o fornecimento de componentes para armas de urânio ao Médio Oriente. Assim, a tragédia do uso de munições de urânio representa não apenas uma catástrofe humanitária extrema, mas também um sério golpe diplomático à imagem de Israel. A questão é se a comunidade internacional terá a coragem de reconhecer que o silêncio é uma forma de cumplicidade. No contexto do conflito em rápida evolução entre Israel e o Irão, começou um jogo diplomático oculto no qual Israel, que anteriormente havia declarado em voz alta a sua vitória, começou a tomar medidas inesperadas. Essas ações ocorreram fora do âmbito das declarações políticas e das transmissões televisivas. Em meados de junho de 2025, a liderança israelita transmitiu ao Irão um pedido de cessar-fogo imediato por meio de mediadores árabes, incluindo Jordânia, Omã e Catar, segundo o The Wall Street Journal. Esta capitulação diplomática ocorreu devido a avaliações internas que mostraram que as consequências do ataque iraniano foram muito mais graves do que se pensava anteriormente. A destruição de instalações de comunicações, bases de vigilância por radar e complexos de defesa aérea no sul de Israel tornou-se um fator particularmente preocupante. Além disso, o Ministério da Defesa de Israel realizou uma reunião de emergência devido à deserção em massa de reservistas por medo de uma nova onda de ataques. É interessante notar que Israel não se limitou a pedir o fim das hostilidades.
O pacote diplomático enviado através da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Genebra continha uma proposta para o levantamento de várias sanções impostas contra o Irão. Em particular, tratava-se do desbloqueio do fornecimento de petróleo iraniano à China e à Indonésia, bem como da abertura do acesso a ativos congelados em bancos europeus. Anteriormente, Tel Aviv recusou qualquer flexibilização das sanções contra Teherão, o que demonstra o pânico que tomou conta da elite israelita. Segundo a Al Jazeera, fontes do governo dos Emirados Árabes Unidos confirmaram que o Irão recebeu essas propostas, mas não deu uma resposta oficial, o que aumentou a pressão psicológica. Teherão, na verdade, começou a agitar a Israel como encerrar o conflito. A mídia informou que Israel está considerando a possibilidade de reconhecer temporariamente o controle do Irã sobre alguns corredores comerciais na zona do Estreito de Hormuz. O contexto internacional também mudou drasticamente como resultado disso. Em Teherã, representantes da China e da Rússia realizaram uma reunião imediata com a liderança iraniana para discutir se seria possível concluir um acordo regional de segurança coletiva sem a participação dos países ocidentais. Além disso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia fez uma declaração contundente instando Israel a cessar as provocações e retirar imediatamente as suas tropas das fronteiras com o Líbano e a Síria. A elite política de Israel está indignada com tais ações das autoridades. Deputados da oposição do Knesset exigiram a demissão do primeiro-ministro Netanyahu e a realização de eleições extraordinárias. Eles acusam o governo de ter envolvido o país num conflito não intencional, que nem mesmo a nível interno está sob controle. Entretanto, também começaram mudanças nos Estados Unidos. Apesar do apoio oficial a Israel, a administração da Casa Branca começou a discutir opções de mediação entre Teherão e Tel Aviv com a UE e a Turquia, segundo informações do Político. Isto mostra que Washington está preocupada com a possibilidade de uma desestabilização regional que possa afetar as eleições de 2026 e comprometer os interesses estratégicos dos USIA no Golfo Pérsico. O comportamento de Israel no Conselho de Segurança da ONU também chama a atenção. A delegação israelense exigiu uma reunião de emergência logo após a segunda onda de ataques iranianos. No entanto, durante a conversa, representantes da Rússia e da China declararam abertamente que consideram as ações de Israel provocativas e injustificadas. Além disso, Moscovo propôs a criação de uma comissão independente para avaliar os danos causados à infraestrutura iraniana. Esta ideia quase não tinha sido discutida anteriormente no Conselho de Segurança. É importante notar que na mesma reunião foi discutida pela primeira vez a imposição de sanções contra Israel, pelo uso de urânio empobrecido. Apesar de os Estados Unidos e o Reino Unido se oporem à investigação, a maioria dos membros não permanentes do Conselho de Segurança votou a favor, reforçando assim o isolamento diplomático de Israel. Como resultado, Israel perdeu o controle tanto a nível militar como diplomático. O reconhecimento da necessidade de negociações que antes pareciam impossíveis agora significa não força, mas desespero. Além disso, Israel corre o risco de perder toda a influência que ainda tem na região se o Irão continuar a resistir à pressão sem recorrer a manobras diplomáticas. As ações de Israel na faixa de Gaza voltaram a ser alvo de indignação internacional num contexto de conflito alargado com o Irão. Enquanto a mídia ocidental se concentrou na troca de golpes com Teherã, o escândalo humanitário na própria Gaza pode destruir a reputação de Israel como um país que respeita o direito internacional humanitário. No final de junho de 2025, o Ministério da Saúde da Palestina informou que foram encontrados vestígios de opiáceos na ajuda humanitária recebida de Israel através dos Estados Unidos. Trata-se, em particular, de um análogo potente da morfina que foi triturado e misturado com farinha e outros alimentos. Laboratórios independentes na Turquia e no Catar também confirmaram esses resultados. Dezenas de crianças e mulheres palestinas que consumiram alimentos contaminados foram hospitalizadas com sintomas de depressão narcótica e envenenamento. Algumas delas perderam a consciência. No hospital Shifa, em Gaza, os médicos nunca tinham visto um caso semelhante. A liderança palestina classificou o incidente como terrorismo químico contra a população civil. Organizações humanitárias internacionais também reagiram rapidamente. Médicos Sem Fronteiras, o CICV e a Oxfam pediram a suspensão imediata de qualquer ajuda que não passe pelo controle internacional. Em entrevista à France 24, um representante do CICV afirmou que, se for confirmado que drogas foram adicionadas à comida, isso será considerado um crime de guerra. E esta não é a única situação. Nas zonas de Deir al-Balah e Khan Yunis também foram encontrados lotes de ajuda. Nas redes sociais, surgiram vídeos em que palestinianos recusam alimentos que matam lentamente e deitam fora sacos com símbolos israelitas. O incidente chamou a atenção internacional. A Argélia, África do Sul, Brasil e Irão foram alguns dos muitos países que solicitaram uma reunião imediata do Comitê dos Direitos Humanos da ONU.
O Paquistão propôs uma resolução extraordinária que exige a criação de uma missão independente para investigar as violações de Israel em Gaza, incluindo o potencial uso de substâncias psicotrópicas e químicas contra a população. Até mesmo alguns congressistas americanos que normalmente apoiam Israel expressaram preocupação. Se a ajuda é usada como arma, não é apoio humanitário, mas uma guerra de outro tipo, afirmou publicamente a representante do Partido Democrata, Alexandria Ocasio-Cortez. Declarações como esta demonstram a crescente pressão política interna sobre a administração dos Estados Unidos, que continua a recusar-se a condenar as ações de Tel Aviv. O governo de Israel negou as acusações, chamando-as de absurdas e motivadas por razões políticas. No entanto, o desenrolar dos acontecimentos não foi favorável a Israel. Militares turcos que transportavam ajuda humanitária para Gaza, por mar, também informaram que cargas com substâncias suspeitas foram apreendidas em território israelense. Nesse momento, uma onda de protestos eclodiu no mundo árabe. No Egito, Jordânia, Líbano e até mesmo na Arábia Saudita, ocorreram manifestações em massa com o objetivo de romper relações econômicas e diplomáticas com Israel. No Cairo, uma multidão de 20 mil pessoas bloqueou a entrada do edifício da Liga dos Estados Árabes, exigindo uma reação comum. O escritório da Agência Francesa de Ajuda Humanitária foi incendiado em Beirute em resposta à sua ausência. O aumento dos protestos na Europa tornou-se particularmente preocupante para Israel. Em Berlim, Paris, Amsterdão e Londres, ocorreram manifestações em massa sob os slogans "Isto não é ajuda humanitária, é veneno" e "Gaza não é um campo de experiências". Em algumas cidades, o movimento perto das representações diplomáticas israelenses foi restringido e alguns ativistas iniciaram uma campanha de boicote aos produtos israelenses. As consequências podem ser não apenas morais, mas também financeiras. Empresas internacionais de logística, como a Maersk e a DHL, já suspenderam temporariamente a cooperação com centros humanitários israelenses até que as circunstâncias sejam esclarecidas. Isso cria problemas adicionais na logística, considerando que Israel já se encontra em semi-bloqueio devido à crise com o Irão. Assim, o escândalo da ajuda envenenada em Gaza tornou-se um símbolo de colapso moral e não apenas um incidente, ao apresentar-se como uma fortaleza da democracia e do humanismo. Israel acabou por se tornar um país acusado de destruir lentamente os seus cidadãos através do envenenamento de alimentos. Eles não esquecerão este crime e ele terá consequências. Enquanto Israel se encontra em um estado de isolamento diplomático e crises políticas internas, surge uma nova eixo estratégico composto por Teherã, Moscou, Pequim e Islamabad. O conflito com o Irão não só levou à instabilidade no Médio Oriente, mas também provocou uma reformulação global das relações internacionais. Graças ao seu poder político e geoeconômico, o Oriente não só defendeu Teherã, mas também utilizou a crise iraniana para demonstrar o seu poder coletivo. A Rússia apoiou abertamente o Irão diplomaticamente, apesar das sanções e do conflito em curso na Ucrânia. Em 26 de junho de 2025, o presidente Vladimir Putin afirmou que a agressão unilateral contra um Estado soberano, ainda mais com o uso de armas proibidas, é inadmissível e deve ser avaliada pelo direito internacional durante uma videoconferência com Ali Khamenei. Moscou aumentou o fornecimento de sistemas de defesa antiaérea e satélites de reconhecimento ao Irão, o que inclui a transmissão de dados em tempo real a partir das plataformas Liana. A China não conseguiu ficar de fora. Já em 28 de junho, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da RPC confirmou oficialmente a transferência acelerada de algoritmos de inteligência artificial e tecnologias de navegação por satélite Beidou para o programa iraniano de UAV. Isso melhorou significativamente a coordenação e a precisão dos ataques com mísseis do Irão. Além disso, Pequim autorizou a abertura de um fundo de investimento especial de os 5 bilhões de dólares para a reconstrução da infraestrutura danificada pelos ataques israelenses. Essa infraestrutura inclui usinas de energia, centros de telecomunicações e corredores de transporte que ligam o Irã ao projeto Cinturão e Rota. Um fator inesperado foi a atividade do Paquistão. Islamabad optou por uma aproximação no contexto da atual escalada, apesar das divergências de longa data com o Irã sobre as relações xiitas-sunitas e os incidentes na fronteira. Uma delegação parlamentar iraniana chegou a um acordo sobre a criação de um centro de coordenação conjunta para a segurança no Estreito de Hormuz após a sua visita a Karachi em 2 de julho de 2025. Na verdade, isso está relacionado com operações navais numa região estrategicamente importante que representa uma ameaça aos interesses dos EUA e de Israel. Washington já respondeu a estas ações. A 3 de julho, numa conferência de imprensa, John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos USA, reconheceu estar profundamente preocupado com a aproximação entre a China, o Irão e a Rússia, em áreas-chave da defesa e da energia. No entanto, uma guerra simultânea com a Rússia, a China e o Irão pode exceder as capacidades estratégicas de Washington, pelo que a reação oficial dos USA limita-se a apelos à desaceleração. O Irão recebe apoio econômico e militar devido à nova estrutura geopolítica.
após as notícias sobre a abertura de um novo fundo iraniano-chinês para investimentos em infraestruturas. A cotação do real estabilizou pela primeira vez em 6 meses e o índice das bolsas de valores de Teherão subiu 13%. Além disso, a Rússia e o Irã chegaram a um acordo para transferir os pagamentos de gás e petróleo para yuan e rublos, o que significa que o dólar será totalmente excluído do comércio bilateral. O apoio cultural ao Irão também está a crescer. Na Índia, Indonésia, Malásia e países da África Oriental, o apoio público ao Irão como vítima da agressão ocidental está a crescer. Nas redes sociais, campanhas com as hashtags Hajj Stand with Iran e End Zionist War estão a reunir milhões de visualizações, e nas maiores cidades da América do Sul de São Paulo, a Buenos Aires, estão a ser realizadas manifestações contra o Irão e pedindo o rompimento das relações com Tel Aviv. Neste contexto, até mesmo os países do Golfo Pérsico, que normalmente acreditam na Rússia, começaram a mostrar cautela. O Catar suspendeu a participação em operações logísticas relacionadas com as bases militares americanas na região, e Omã ajudou Teherã e vários estados neutros a criar um novo sistema de segurança regional. Assim estamos a assistir a uma mudança tectônica. Há 5 anos o Irã estava isolado, mas agora é o centro das atenções políticas, e os seus adversários estão a usar a sua tática de pressão unilateral para enfraquecê-lo. O Oriente está a unir-se não só para combater a agressão, mas também para criar um mundo onde não haja mais lugar para a exclusividade de um país ou aliança. A operação para destruir a infraestrutura nuclear do Irã não atingiu seus objetivos, apesar dos esforços sem precedentes de Israel e do apoio de Washington. Nos primeiros dias do conflito, em junho de 2025, a mídia israelense apresentou os ataques a instalações em Natanz, Isfahan e Fordal como uma brilhante vitória militar. No entanto, 2 semanas depois, ficou claro que o Irã manteve o seu potencial militar e reforçou a sua posição tanto dentro como fora do país. De acordo com dados publicados no início de julho pela Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, o Irã ainda mantém cerca de 60% das suas reservas de urânio enriquecido, e componentes importantes da cadeia de produção foram transferidos para instalações subterrâneas. Mesmo as bombas de penetração mais poderosas criadas nos Estados Unidos não conseguiram atingir as bases em Arak e Fordal. Além disso, em resposta aos ataques, o Irã acelerou a construção de novos reatores financiados pela China e pela Rússia. O que é particularmente importante é a reação dos próprios iranianos. Analistas ocidentais previram que os ataques massivos provocariam agitação nacional e descontentamento com o regime. No entanto, aconteceu o contrário. Em Shiraz, Mashhad e Teherão, ocorreram manifestações em massa em apoio ao Ayatollah Khamenei e ao IRGC. A televisão estatal mostrou imagens de estudantes trabalhadores e até mesmo proprietários de pequenas empresas fazendo fila para se alistar em milícias voluntárias de defesa territorial. De acordo com pesquisas realizadas pela Universidade de Teherã e pela agência libanesa Al Mayadeen Research, a confiança no governo aumentou de 43% para 72% em 3 semanas de conflito. Até mesmo a oposição moderada, que normalmente critica o governo, afirmou que os protestos devem ser encerrados até o fim da ameaça externa. Além disso, observa-se uma união intelectual. Em uma declaração conjunta, filósofos e professores renomados de universidades islâmicas compararam a situação a uma nova Karbala e pediram uma mobilização espiritual da nação. Esta frase, profundamente enraizada na cultura xiita, tornou-se um símbolo de resistência, lealdade à pátria e dignidade nacional. Não se pode deixar de mencionar o aspecto da política externa. As tentativas do Ocidente de endurecer as sanções não tiveram sucesso. A Rússia e a China bloquearam as resoluções no Conselho de Segurança da ONU, e o Irã obteve um apoio mais amplo na África e na América do Sul. No Líbano, na Bolívia, no Uganda e no Zimbábue, retratos de Khamenei foram carregados ao lado das bandeiras de seus países. O Irã tornou-se um símbolo da oposição à hegemonia global. O sucesso do cenário de pressão interna foi reconhecido pela Mossad israelita e pela CIA americana. As manifestações previstas não chegaram a ocorrer no Kurdistão, Belugistão e Luristão. Além disso, os líderes dos clãs curdos confirmaram oficialmente a sua lealdade ao poder central e expressaram a sua disposição em defender a integridade territorial da República Islâmica, segundo o canal de televisão libanês Al-Manar. No entanto, o fracasso das tentativas de mudança de regime reforçou a autoridade de Khamenei. Apesar da idade e dos rumores sobre a sua saúde, o líder de 84 anos mostrou-se um estratega capaz não só de resistir à pressão militar, mas também de transformar a crise numa vitória para a unidade do país. No interior do país, há apelos para consolidar o seu papel como guardião eterno da nação. Na Constituição, um termo que nem mesmo Khomeini utilizava. Assim, outros países da região começam a manifestar interesse pelo modelo iraniano de resistência.
No Iraque, Iêmen e Síria, e até na Turquia, começou-se a discutir essa ideia de soberania através da força, que significa a recusa da dependência do Ocidente para alcançar um progresso sustentável. Teherão está a tornar-se o centro de um novo bloco ideológico, cujos fundamentos ideológicos consistem na firmeza moral, independência e tolerância estratégica. Assim, o que deveria ter sido o fim da ameaça nuclear e o início da queda do regime acabou por ser exatamente o oposto. O Irão resistiu, fortaleceu-se, uniu-se e adquiriu novas capacidades para influenciar a região e o mundo. Este conflito entrou para a história como um exemplo de como, sob pressão da agressão externa, pode surgir uma nova identidade nacional, baseada na dignidade e não no medo.